Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Nós estamos iniciando nossa aula de hoje, então. Estamos iniciando a nossa aula de número 3 da disciplina Introdução à Torá Oral. Até aqui, nós já vimos alguns detalhes muito importantes. Entre eles, você viu que Moshe Rabbeinu, ele recebeu a Torá no Monte Sinai, e ele recebeu a Torá em duas partes, a parte escrita e a parte oral. E nós vimos na última aula que as duas partes se completam, a parte escrita e a parte oral, elas são importantes para nós podermos entender, compreender como que o texto deve ser interpretado. Falamos que existe uma forma de interpretação fixa, e isso se encontra dentro do Talmud, na Mishnah, na Guemará. Esses textos explicam como entender o texto sagrado. Hoje, então, nós vamos estar falando sobre como que a Torá, que é oral, a gente fala oral, não é verdade? Estamos aqui, essa disciplina toda, falando para vocês que a Torá é oral. Como que essa Torá oral, ela se encontra hoje compilada? Porque se hoje você for numa editora, você vai encontrar o Talmud em livros, não é verdade? Você vai encontrar a Mishnah em livros. Você vai encontrar os Midrashim em livros. Então, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho aí para isso ser encontrado em livros hoje. Afinal de contas, o que houve? O que aconteceu para que a Torá oral pudesse estar hoje compilada? Bom, vamos ver sobre isso, então. Bem, gente, olha o seguinte. Primeira coisa, como sempre, eu não me baseio naquilo que meu próprio conhecimento ou algo assim, sempre me baseio em alguma fonte para trazer para vocês. E o que eu vou trazer para vocês hoje é praticamente uma cronologia, tá? Da recepção da Torá oral até a compilação dela. E isso foi abordado pelo Ramban Maimônides no primeiro livro do Mishneh Torah, que é o Sefer Hamadá. Então, ele explica isso e eu estou trazendo para vocês aqui. Olha, uma outra coisa também é que, praticamente, a gente vai usar aqui para vocês, dentro dessa cronologia, eu vou usar a datação judaica. Eu não vou usar a datação do calendário gregoriano, tá bom? Porque a datação judaica, ela está aí desde 5.784 anos, né? E a do calendário gregoriano estão aí pouco mais de 1.000 anos. Então, devido a isso, a gente vai usar uma datação correspondente a todo esse período histórico. Bem, a nossa história, então, ela começa lá em 2488. No ano de 2488, desde a criação do mundo, Moisés, nosso mestre, Moisés, Moshe Rabbeinu, ele foi chamado ao topo do Monte Sinai. E lá no topo do Monte Sinai, ele recebeu a Torá oral. Recebeu a Torá escrita também, mas o nosso tema aqui é Torá oral, né? Ele recebeu, então, a Torá oral. E ele recebeu a ordem de não transcrever a Torá oral. Então, Moshe Rabbeinu, ele pega todo esse conhecimento e vai passar àqueles que são o seu primeiro escalão de liderança, praticamente a sua equipe, a sua primeira equipe. Ali ele tinha os 70 anciãos, ali ele tinha Eleazar, Pinhas e Yehoshua. A gente está falando de Eleazar aqui, primeiro foi Arão, depois foi Eleazar. Arão morre, né? Então Eleazar assume esse posto. Pinhas você conhece como Finéias nas traduções. E Yehoshua você conhece como Josué. Esses foram aqueles que receberam diretamente essa transmissão da Torá oral, diretamente de Moisés, diretamente de Moshe Rabbeinu. Em particular, Moshe Rabbeinu, então, transmitiu a Torá oral a Yehoshua ben-Nun, a Josué, que era seu discípulo primário, e instruiu a respeito disso.
Esse conhecimento, então, estava sendo passado para a próxima geração. Porque Moisés, mais um pouquinho, ele já não estaria mais nesse mundo. Então, ele estava preparando para a liderança de Josué. Esse conhecimento, a Torá oral, foi passado, então, para Josué, Pinhas, Yehoshua e Eleazar. Vamos, então, falar um pouquinho sobre Josué. No ano de 2516, 2516, você tem aí o período depois da morte de Moisés. Quem assume a liderança é quem? Yehoshua ben Nun, Josué, filho de Nun. E aqui, nesse ano, da mesma forma, ao longo da sua vida, Josué, então, ele ensina a Torá oral a todos os anciãos que estavam com ele, que também tinham recebido essa transmissão, e ele ensina a todas as pessoas que estão com ele. Ele interpreta a forma correta de entender cada mandamento, cada palavra da Torá, como praticar. Então, ele explica tudo direitinho, pormenores por pormenores. Aí a gente sabe que o livro de Josué, ele foi escrito por Josué, e ele terminou de ser escrito por Eleazar HaKohen, ou seja, Eleazar, o sacerdote, filho de Arão. Eleazar, filho de Arão. Lembra que 2 filhos de Arão morrem, Arão tinha 4 filhos, Nadab e Abihu morrem, e sobra Itamar e Eleazar. Itamar depois morre, e sobra Eleazar. Tá? E Eleazar, ele termina de escrever, então, o livro de Josué. Josué morre antes de completar seu próprio livro, e Eleazar, ele termina. Eleazar vai receber essa transmissão. Eleazar, ele vai passar essa transmissão para aqueles que estão sobre a supervisão dele. Mas, além dele, lembra de outro que tinha recebido de Moisés, que era Pinhas. Pinhas, que é traduzido geralmente nas traduções como Finéias, né? Pinhas, então, ele recebe essa transmissão e vai passar ela para quem? Para Eli. Eli HaKohen, ou seja, Eli o sacerdote. Ele recebe diretamente das mãos de Pinhas. Bem, Eli, ele foi o penúltimo juiz da era dos juízes. Eli foi o penúltimo juiz da era dos juízes. Todos os juízes, eles também receberam essa transmissão. E ele interpretou, explicou, elucidou da forma como estava na Torá oral, tá bom? E dessa maneira foi que ele passou esse conhecimento. É nisso que ele estava pautada a forma dele ensinar. A gente sabe que ele era um sumo sacerdote, aliás, na época dele, né? E tal como sumo sacerdote, ele era responsável pela educação daqueles que estavam no dia a dia aprendendo sobre as palavras sagradas. Bem, a gente sabe que ele vai viver um pouquinho e tal, mas chega uma época em que os 2 filhos de Eli começam a fazer certas coisas negativas, e ele morre. Ele morre. Só que Eli, antes dele morrer, ele preparou um aluno. Esse aluno era quem? Shemuel Hanavi, ou Samuel, o profeta. O profeta Samuel, tal como você conhece. O profeta Samuel, ele recebeu essa transmissão da Torá oral diretamente das mãos de Eli. Diretamente, ele aprendeu pessoalmente com ele. Essa transmissão foi passada para ele. Bem, talvez as pessoas não sabem que, além de ele receber essa transmissão da Torá oral, ele também, Samuel, foi o que escreveu o livro de Juízes, foi o que escreveu o livro de Samuel, primeiro e segundo, tá? E ele escreveu esses livros, Juízes, primeiro e segundo Samuel. O segundo Samuel é praticamente Natan e Gad, os 2 alunos de Samuel que acabaram de escrever ele. Samuel morre antes de concretizar o segundo Samuel. Natan e Gad, eles completam o livro. E aí você tem essa transmissão que vai sendo passada. Mas essa transmissão não era passada para qualquer um. Somente o líder da geração, ele recebia essa tarefa de instruir as pessoas que estavam sobre a tutela dele. Então, é dito que Samuel, ele recebeu essa transmissão de Eli, de seu tribunal.
que é o tribunal, quando se fala tribunal? Ali você está falando que ele recebeu diretamente de um Sanhedrin constituído. Ele recebeu diretamente de um corpo, de um corpo judiciário já constituído na época dele. Samuel recebeu isso, só que Samuel ele foi o líder da geração ainda quando o rei Saul, Saul Hameler, era rei. O líder não era o rei Saul, o líder era Samuel, o líder daquela geração. Somente quando Davi ele foi ungido rei, que a liderança daquela geração ele passa para o rei Davi. Então o rei Davi ele recebe essa transmissão de Samuel e de sua corte, de Samuel e sua corte. Então a gente vê aqui o seguinte, que essa transmissão é passada. Aqui você tem um pouquinho desse papel dos juízes acabando, e os juízes, então, eles vão trabalhar juntos agora com o rei de Israel. Praticamente o rei vai ser o nascido do Sanhedrin, então você vai ver muito sobre a corte agora aparecendo no lugar da palavra tribunal, tá bom? Você vai ver muita palavra sua corte aparecendo no lugar da palavra tribunal. Então, o rei Davi, ele instruiu, ensinou, falou, explicou todos aqueles que estavam sob a supervisão dele como interpretar o mandamento, como praticar um mandamento, a forma correta de fazer isso, a forma correta de fazer aquilo. O rei Davi é um exemplo, nos salmos dele, a gente vê muito isso. O amor que ele tinha pela Torá, não é verdade? Agora, eu vou falar um pouquinho para você uma coisa muito importante que talvez as pessoas não saibam. Quando o rei Davi está falando a sua Torá, ele está falando a Torá escrita. Quando o rei Davi está falando a sua palavra, quando ele fala Hashem, a sua palavra, ele está falando a Torá oral. Tá? Muitas pessoas não sabem disso. Isso é algo que o Talmud vai explicar. Então, a gente vê isso claramente nos Salmos. Os Salmos, eles relatam essa experiência que o rei Davi tinha com, provavelmente, a Torá oral. Bem, o rei Davi, ele vai encontrar com a Ria de Shiló. A Ria de Shiló, ele foi uma pessoa que participou do êxodo do Egito, sim, ele era um leviim, e ele ouviu o ensinamento de Moisés. Ele era, no entanto, muito jovem na época de Moisés, e posteriormente ele recebeu essa transmissão de Davi e do seu tribunal. Então, aqui você tem essa pessoa aqui, o Ria de Shiló. O Ria de Shiló, ele aparece aqui, e ele recebe essa transmissão e ele vai dar continuidade. Então, o Ria de Shiló, depois do rei Davi, ele foi o quê? Um líder na próxima geração. E a gente vai ver que isso vai chegar até quem? A Ria de Shiló passa essa mensagem para quem? Eliel Hanavi, ou o profeta Elias. Ele recebe diretamente de Ria de Shiló, e na época de Elias, quem era o líder da geração? Era o próprio Elias, Eliel Hanavi. Ele recebe essa transmissão, ele ensina, instrui, orienta todas as pessoas com esses ensinamentos da Torá oral. Inclusive, muito da profecia que ele profetizou estavam com muito desse conteúdo embutido. Por quê? Um profeta ser considerado profeta, para ele chegar ao grau de profeta, não era assim da noite para o dia, de repente ele chegava e pum, não. O profeta, ele tinha que trabalhar sobre si mesmo, e ele tinha que ter o mérito de alcançar esse nível de profecia. E somente se a pessoa acreditasse na Torá completa, escrita e oral, ele chegava nessa parte. Ele ganhava, então, o grau de profecia para ele poder lidar e cumprir essa missão. Elisha, depois de Eliel Hanavi, a gente sabe que Eliel Hanavi não morre, né? Eliel Hanavi vai embora para o Shammai, e para os céus, né? Bom, ele vai embora para os céus. E quem substitui Eliel Hanavi? Elisha, o profeta Elisha, ou Eliseu. O profeta Eliseu fazia parte ali do grupo de alunos que o Eliel Hanavi ele dedicava a sua vida a orientar. Eliseu, então, ele vai praticamente assumindo essa missão. Ele assume essa missão e ele vai encontrar com outras pessoas, vai orientar, vai instruir, e ele vai encontrar com Jehoiada Hakoem, ou seja, o sacerdote Joiada, nas traduções estão traduzidas, né? Sacerdote Joiada.
O sacerdote Joiada, então, ele recebe essa transmissão diretamente de Elisha e de sua corte. Então, aqui você tem um grupo junto com Elisha. Elisha não estava sozinho. Geralmente, as pessoas têm uma ideia um pouco errônea dos profetas. As pessoas geralmente pensam que os profetas, eles são andarilhos, né? Eles vivem andando por aí. E não, isso não é um profeta. Um andarilho não é um profeta. Um profeta até poderia andar de um lugar para o outro, mas em si não é isso que é um profeta. Um profeta, ele era uma pessoa que tinha uma liderança. O profeta, ele geralmente tinha uma corte, ou seja, ele tinha alunos que estavam com ele, e aqueles alunos aprendiam diretamente dele. O profeta, aliás, o termo shilurim, shalir, né, emissários, do qual o Rebbe de Lubavitch também usou, esse termo, ele surge com os profetas. Os profetas vão ter pessoas escolhidas para levar a mensagem dele para outros lugares. Esses recebem, então, o papel de emissários e mensageiros. Então, eles falavam em nome daquele profeta. Ele chegava lá e falava pelo profeta. Anunciava o que o profeta estava falando. Essa era a ideia. Isso aconteceu com Elisha. Chegou a Joiada a mensagem dele, e Joiada, ele vai passar essa mensagem para quem? Para um outro profeta. Aqui a gente já está chegando a Zacarias, ou o profeta Zacarias. Ele recebe essa mensagem diretamente de Joiada, o sacerdote, e ele passa essa mensagem, orienta essa mensagem, instrui com essa mensagem na geração dele, ele é um líder daquela geração, né? E essa mensagem vai passar para quem? Para Roxéa, ou o profeta Oséias. O profeta Oséias, então, recebe essa transmissão de quem? Zacarias. E o profeta Oséias também faz a missão que ele tinha. Agora é o profeta Oséias, que era o líder daquela geração, e como líder, ele tinha que fazer jus ao papel dele, que era instruir as pessoas, orientar as pessoas, advertir as pessoas, e isso com uma interpretação de quê? Com a interpretação da Torá oral, e não com a sua própria interpretação, mas uma interpretação que vinha propriamente de Hashem, a interpretação da Torá oral. E ali, o profeta Oséias, ele vai passar essa mensagem para Amós. Amós, ele vai receber de Oséias em seu tribunal essa mensagem e vai instruir e vai orientar outras pessoas, e entre essas outras pessoas está quem? Isaías e Yeshayahu. E o profeta Isaías, então, ele recebe essa mensagem de Amós e de sua corte, e essa mensagem vai chegar depois do profeta Isaías a Micá, ou seja, o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, então, ele vai receber essa transmissão, vai passar essa transmissão, vai orientar as pessoas na época dele, vai instruir as pessoas naquela época, e essa mensagem vai chegar até Joel, né, o profeta. Por sua vez, ele vai transmitir essa mensagem a Naum. Naum, por sua vez, ele faz o mesmo papel que ele tinha que fazer naquela geração, e essa mensagem vai ser passada para quem? Abacuque. Abacuque, por sua vez, faz a mesma coisa, instrui as pessoas, orienta as pessoas, e essa mensagem vai passar para Sofônias. Depois de Sofônias, você tem Jeremias e Miniarro. E depois de Miniarro, você não tem mais profetas, porque chegou o exílio. Primeiro exílio do povo judeu na Babilônia. O Jeremias, praticamente, ele também foi para o exílio naquela época. Mas ele tem um aluno que tinha um potencial enorme para ser um profeta, inclusive. A gente está falando de Baruch ben Neriah. Ou muitos já ouviram, vocês conhecem aí, os livros chamados de deuterocanônicos. Já ouviram falar no livro de Baruch? Então, o livro de Baruch é exatamente esse livro do aluno do profeta Jeremias, do Baruch ben Neriah. Ele escreveu essa mensagem. Ele é chamado de profeta Baruch, até nos livros deuterocanônicos. No entanto, ele não era profeta, tá? Porque ele estava no exílio. Vou explicar uma coisa para vocês. É o seguinte: para você ter um profeta,
Existem regras, tá? Para a pessoa ser considerada um profeta. Para ela ser considerada um profeta, primeiro, ele tem que estar entre os irmãos dele, ou seja, todas as tribos de Israel têm que estar na terra de Israel, entenderam? Para ter um profeta. Vou explicar para vocês de onde vem isso. Hashem disse a Moshe Rabbeinu que, após você, entre seus irmãos, levantarei para vocês profetas. Então, essa é uma alahá de profeta. Essa é uma regra. Todo profeta tem que vir entre os irmãos, ou seja, entre o povo de Israel e quando eles estão com o coro das tribos habitando dentro da terra de Israel. No cativeiro babilônico, estão fora de Israel, e, portanto, não tem Sinédrio, não tem Sanhedrin, então, portanto, você não tem profeta fora da terra de Israel, no cativeiro. Então, nesse período, vão ter vários líderes, é claro, né? Vão ter grandes líderes mesmo, líderes enormes, líderes potenciais, e dentro desses líderes potenciais que você vai ter líderes que desempenharam um papel muito importante, como Mordecai, como Esther, como, por exemplo, Neemiá, como Esdra. Esdra, por exemplo, ele vem antes do cativeiro babilônico, ele vive na Babilônia, ele vem antes do cativeiro, e ele já tinha sido ungido lá atrás, profeta, quando o povo de Israel ainda estava na terra de Israel. Esdra é nada mais, nada menos que Malachi, tá? O profeta Malaquias e Esdra é a mesma pessoa. Então, quando eles voltam para a terra de Israel, não voltam todas as tribos, não voltaram todas as tribos, né? No entanto, 2,5 tribos voltaram, Benjamim, Levi e Judá, essas tribos voltam, as outras ficaram em Ashur, a Síria, e acabaram não voltando para a terra de Israel, então, com isso, você não tem o quórum para ter ordenações posteriores de novos profetas. Por isso que depois da construção do segundo templo, você não tem profetas. Exatamente por isso, porque você não tinha mais quórum, porque as tribos ficaram lá. Ficaram no cativeiro. É um papel, inclusive, de Mashiach recongregar essas tribos para que a profecia retorne. Esse é o papel do Mashiach, recongregar as tribos. Por isso que é importante o Mashiach recongregar as tribos. Tá? Essa é a importância desse item que o Mashiach tem que cumprir. Então, você tem algo muito importante nesse papel. E após o cativeiro, você tem muitas pessoas importantes voltando para a terra de Israel, juntamente com essas 3 tribos, né, que eu falei. Em 3.370, você tem a chamada Knesset Hagdolah, que foi o movimento Knesset Hagdolah. Foi um movimento chamado de Grande Assembleia. Foi um movimento, inclusive, do fechamento do Taná, sob a inspiração de Esdra. Lembro, já falei com vocês que ele era Malachi, tá? Então, você tem o Esdra, que tem a liderança daquela geração. Sobre a liderança dele ali, você tem, Hagai, Zacarias, Malaquias, que é o próprio Esdra, Daniel, Hananias, Michael, Azarias, Nehemiá, Mordecai, Baúcham, Zerubabel e muitos sábios, 120 anciãos no total. Essa foi chamada, então, da Grande Assembleia Knesset Hagdolah. Só que, como eu falei, eles tinham profecia, mas não tinham quórum para estabelecer profetas posteriores àquela data, porque as outras tribos não voltaram. Então, concernente a isso, você tem o quê? Você tem essa mensagem da transmissão da Torá oral agora, não passando para profetas, mas passando para tzadikim, homens inspirados, tinham uma inspiração muito grande, grandes líderes em cada geração, tinha realmente Ruach HaKodesh, ou seja, inspiração divina mesmo. No entanto, eles não receberam o título de profetas, mas eram homens com a experiência, homens com uma conexão a Deus muito grande, mas muito grande. E entre eles estava o aluno do próprio Esdra. Quem que era? Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, ele
geralmente traduzido como Simão Justo, né? Ele foi aquele que foi sobrevivente deste grupo e ele herdou a Torá oral, essa transmissão. Você já ouviu falar do Shimon Hatzadik, sabe onde? No Pirkei Avot, na Ética dos Pais. Essa época agora que a gente está entrando, então, a partir desse momento, é a época do período dos sábios. Essa época a gente chama de período dos Rahamim. O período dos sábios vão ser divididos entre os Rahamim e depois vão ser divididos entre os Rabanim. Esses Rahamim, agora, primeiro, você tem essa geração. Então, o Shimon Hatzadik, ele passou essa mensagem para quem? Para Antígono de Soró, que orientou, instruiu as pessoas da época dele, e também explicou. Eram momentos em que estava florescendo a mensagem do Torá oral. Aqui, gente, se eu fosse datar para vocês, estamos aqui em 3.460, eu vou colocar para vocês o seguinte: aqui você está mais ou menos 100 anos antes da Era Comum, tá? Você está aqui praticamente uns 100 anos antes da Era Comum. 100 anos e um bocadinho antes da Era Comum. Então, a época vai passando, você tem a Antiga do Soró, e você tem grandes rabinos, mas grandes sábios. Aliás, essa época eles não eram chamados de Rabi ainda, de Rav, isso é posterior um pouquinho, aqui eles eram chamados de Raham mesmo, de sábios mesmo. E aí você vai ter, depois, o Yosef ben Yoser, de Tseraida, e Yosef ben Yohanan. Então, você vai já ter duas lideranças grandes. Você começa a ter duas lideranças grandes em cada geração, equilibrando bastante o poder que você tem. Tem um poder político muito grande na época do Segundo Templo, entendeu? Tem uma gerência política muito grande, mas aí você tem os Purushim, os fariseus, né? Eram homens muito piedosos, eles que vão ficar nessa liderança com o passar do tempo. Os Sadiquim, os chamados saduceus, eles abandonam o templo e eles saem do judaísmo. Então, eles abandonam o judaísmo, os saduceus, e somente os fariseus purushim vêm. O judaísmo ortodoxo, ele vem dos fariseus, eles vêm dos purushim. Então, aqui você vai ter o Yehoshua ben Perahia. Yehoshua ben Perahia, ele viveu mais ou menos 70, 60 antes da Era Comum. Aqui a gente está, então, praticamente, esse Yehoshua ben Perahia, ele foi o rabino, o Yeshu, tá? Esse Yehoshua ben Perahia foi ele o rabino do Yeshu. O Yeshu, ele começou a seguir, o Yeshu era filho bastardo, todo mundo sabe disso, e com isso, ele interpretou mal uma frase do Yehoshua ben Perahia e resolveu criar seu próprio segmento, sua própria religião, e com o passar do tempo, o Yeshu, ele se virou contra o movimento. Estamos aqui antes da Era Comum. O NT erroneamente calcula essas datas. Tá? O NT, por exemplo, vai colocar saduceus lá em 30 da Era Comum. Não existia mais saduceus em 30 da Era Comum. Não existia mais saduceus na Era Comum. Eles vão colocar lá em 30 da Era Comum. Então, eles estabelecem esses períodos totalmente equivocados. Por quê? Porque o NT não foi escrito por judeus. O NT foi escrito por romanos. Por pessoas que não conheciam a cultura judaica. Por isso que eles escreveram esses detalhes errados. Então, Yehoshua ben Perahia foi o líder daquela geração, junto com o Itai de Arbel. Eles recebem essa transmissão de quem? De Yosef ben Yoser e de Yosef ben Perahia e do seu tribunal. E eles herdam essa liderança e vão passando essa liderança para a sua próxima geração. E vai chegar em quem? Yehuda ben Tabai e Shimon ben Shatar, mais dois grandes rabinos que você vai encontrar lá no Pirkei Avot, Ética dos Pais. Estou falando aqui, gente, você está vendo um monte de nome do Pirkei Avot. Por que você está vendo um monte de nome de Pirkei Avot? Isso era para vocês verem como que esses rabinos eram grandes. Como que esses rabinos eram tementes a Deus. Como que esses rabinos amavam a Deus. Pelo conteúdo do Pirkei Avot, você sabe disso. Então, você está aqui em Yehuda ben Tabai, Shimon ben Shatar, que vai herdando essa liderança do Yehoshua ben Perahia, do Itai de Arbel, e eles vão passar para a próxima geração, que é do Shemai Avitalion. Shemai Avitalion
eles eram prosélitos, ou seja, eles eram convertidos ao judaísmo e seu tribunal, e eles chegaram ao status de serem Rahamim, tá? Chegaram ao status de ser sábios. Com o passar do tempo, eles chegaram a ser sábios, grandes sábios, tanto o Shemaia quanto o Avitalion. E aí, você está chegando agora no Hillel e Shammai. Nada mais, nada menos que o nascimento das duas grandes escolas de judaísmo, de debates e discussões de conteúdo, de Alahá e tudo. Você vai ter aqui o início desse período. O período que vai fazer a transição para o período dos Rabanim. Hillel e Shammai, você tem aquele que defendia uma posição mais flexível da Alahá, e você tem o outro que defendia uma posição mais rígida da Alahá, né? Mas os dois estavam certos. Os dois estavam certos. Nenhum dos dois estava errado. Todos os dois estavam certos. Mas cada um da sua forma, da sua maneira. Então, o judaísmo é isso. O judaísmo é como em quem que você se baseia para você cumprir. Entendeu? Você estuda o conteúdo, você não traz aquele conteúdo do nada. Você estuda aquele conteúdo e você se baseia naquilo. Você tem onde se basear? Ótimo. Legal. Perfeito. Então, é assim que o judaísmo funciona. Essa é a herança da Torá oral, que foi transmitido e foi passado. Então, a gente chega agora no Rabban Yohanan. Chegamos na era dos Rabanim. E o Rabban Yohanan ben Zakkai e o Rabi Shimon ben Hillel, o Hazakem, né? Hillel, o ancião, ele vai chegando, então, dessa época, eles vão receber essa transmissão e vão passar essa transmissão para quem? O Rabban Yohanan ben Zakkai, ele tinha 5 alunos. Todos 5 alunos fantásticos. Entre eles, você tinha o Rabi Eleazar o Grande, o Rabi Yehoshua, o Rabi Yosser HaKohen, o Rabi Shimon ben Natanel e o Rabi Eleazar ben Arach. Eram rabinos fantásticos, tá? Cada um poderia nascer em uma época diferente, seriam líder em cada geração. Mas nasceram tudo nessa mesma época, que foi a que a gente quis. A gente quis fortalecer o povo de Israel com grandes líderes naquela época. Então, você tem aí, e esses alunos gigantescos. Por exemplo, o Rabi Eleazar Hagadol, né? Eleazar o Grande, ele vai ser o rabino de quem? Do Rabi Akiva. Nada mais, nada menos do que o Rabi Akiva. Rabi Akiva, então, ele recebe essa transmissão. A gente sabe pela história do Rabi Akiva, que o Rabi Akiva, ele foi uma pessoa que conheceu a Torá, começou a estudar a Torá, né, mais tarde, um pouquinho. E o Rabi Akiva, a partir dos 40 anos, que ele começou a levar essa missão a sério. Então, a gente aprende com o Rabi Akiva, que nunca é tarde para você começar. Nunca você vai estar velho demais para você poder começar, tá? Então, a partir daqui, você encontra Yosef, o pai do Rabi Akiva, ele era um prosélito justo, tá? Ele era um convertido. E aqui você encontra o Rabi Ismael e o Rabi Meir, que também eram filhos de convertidos, né, de prosélito justo, tanto o Rabi Ismael quanto o Rabi Meir. Eles receberam essa transmissão diretamente de quem? Do Rabi Akiva. Transmissão da Torá oral, então, foi passada por eles, diretamente do Rabi Akiva. O Rabi Meir e seus colegas também receberam essa transmissão do Rabi Ismael. Então, eles tinham 2 Rabi. Era comum, você tinha uma abundância muito grande de Rabi, e aí você aprendia com um, aprendia com outro, mas respeitosamente. E aí, gente, o que vai acontecer? Você tem aqui os colegas do Rabi Meir, que são o Rabi Yuda, o Rabi Yosser, o Rabi Shimon, o Rabi Nehemiah, o Rabi Eleazar ben Shamua, o Rabi Yohanan Sabateiro, o Rabi Shimon ben Azai, o Rabi Hanania ben Teradion. Da mesma forma que os colegas do Rabi Akiva também receberam essa transmissão do Rabi Eleazar o Grande, os colegas do Rabi Akiva incluem o Rabi Tafon, mestre do Rabi Yosef de Galil, o Rabi Shimon ben Eleazar e o Rabi Yohanan ben Nuri. O Rabban Gamaliel Hazakem, ele recebeu essa transmissão do Rabban Shimon, seu pai, filho de Hillel Hazakem, filho de Hillel, o ancião, e o Rabban Shimon, seu filho, recebeu essa transmissão diretamente dele. Então, o Rabban Gamaliel, ele recebeu essa transmissão diretamente do Rabban Shimon e passou essa transmissão
para as próximas gerações. Aconteceu uma coisa. A gente está chegando agora numa época em que vai ter muita turbulência na Terra Santa. O poder do Império Romano está crescendo e, dentro desse poder que o Império Romano exerce, existia um processo de tentar, digamos assim, requerer do povo judeu algo que não estava sendo requerido antes, que era a adaptação religiosa ao ideal romano. Só que os judeus, eles eles nunca iriam querer se adaptar ao ideal romano. E praticamente muitos judeus morrem nessa época, muitos judeus morrem, muitos sábios morrem nessa época. E o que o Rabi Yuda, o filho do Rabban Shimon, o Rabi Yuda Hanassi, tem que o Rabi Yuda, o príncipe, um líder daquela geração, ele vê que está numa época ali que, de certa forma, ele tinha um certo apoio até no governante, na época, que era o Antonino, o imperador Antonino, nessa época. No entanto, ele viu, olha, o Antonino não vai durar para sempre. Então, o que vai acontecer? Se o Império Romano continuar se multiplicando dessa forma, a mensagem da Torá oral, ela corre um risco, um perigo dela, de repente, ela sumir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos reunir todos os sábios que tem na nossa época, vamos reunir todas as pessoas, os mais elevados sábios, e o Rabi Yuda, ele tinha muito poder aquisitivo para isso, reuniu, coletou tudo que se tinha até aquela época, da Torá oral, e compôs a Mishnah. Quem não sabe, a Torá oral, ela é subdividida em duas partes, a Mishnah e a Guemará. Então, aqui você tem essa primeira parte, a chamada Mishnah, com todos os seus tratados. Nessa época, ela foi redigida. Essa corte do Rabbeinu Hakadosh, que era o nome do Rabi Yuda Hanassi, né? O nome que ele era reconhecido era Rabbeinu Hakadosh, ou seja, nosso sagrado mestre. Estes são os sábios que faziam parte, por exemplo, dessa corte dele. Olha só. Tem Shimon Gamaliel, Rabi Eifes, Rabi Hanina Ben Gamma, o Rabi Hia, o Rav, o Rabi Anai, o Bar Kapara, o Shemuel, o Rabi Yohanan, o Rabi Roshaya. E aqui você tem muitos sábios, pessoas que tinham uma liderança incrível, tá? E poderia cada um ser um líder em cada geração diferente. Mas nasceram tudo nessa época aqui, porque por aquela missão. Então, por que a Torá oral ela foi redigida? Porque o Império Romano estava se multiplicando e corria-se o sério risco dessa mensagem ela desaparecer. Então, para que isso não ocorresse, se redigiu a Torá oral. Tá bom? Foi isso que aconteceu naquela época. Legal. Só que vai acontecendo algumas coisas, gente. O que vai acontecendo? As épocas vão passando, o Rabi Yuda Hanassi, a geração dele já não tinha, ficou faleceram, todos faleceram, né? Aí você tem o futuro. E aí, no futuro, você não tem grandes pessoas intelectuais, várias pessoas que entendiam aquilo que a Mishnah estava querendo dizer. Então, nessa época, você começa os debates, as discussões sobre o conteúdo da Mishnah. É aí que vai surgir a Guemará. E aí você vai ter, dentro desses debates, vários lideranças. Aí o Rav Ash, né, que ele compôs o Talmud da Babilônia, em Shinar, aproximadamente 100 anos depois do Rabi Yohanan, que ele tinha composto o Talmud de Jerusalém, ele trouxe essa parte importante de todo o corpo que era proveniente dos dois Talmuds, o Tosafot, o Sifra, o Sifrei. Então, todo esse conjunto de herança da Torá oral entrou dentro daquilo que nós conhecemos hoje, Talmud de Jerusalém, e o Talmud Bavli, que nós
conhecemos hoje, tá bom? E foi redigido dessa maneira. Só que aí não vai parar. Essa época, então, com o Talmud chegando, com debates ali, com as discussões ali dentro do Talmud, você tem mais explicações, você tem muita coisa interessante, como, por exemplo, dizer o Shema, a que hora dizer o Shema, e isso estava tudo agora em livros. Estava tudo em livros, não somente em informações orais. Então, as pessoas agora elas poderiam estudar cada um, mas ainda era um conteúdo muito grande, não é verdade? Então, a partir disso, você vai ter, em 4.349, muitos sábios morrendo, e você vai encontrar, nessa era, em cada ponto continental diferente, tá, do mundo, vamos lembrar que o povo de Israel está no exílio já, você vai encontrar um Gaon. Ou seja, o que é um Gaon? Um Gaon era um rabino que entendia de tudo. Por exemplo, hoje você não encontra rabinos que entendem de tudo. Tá? Hoje você encontra um rabino que entende muito de Alahá, é a referência em Alahá você tem hoje. Hoje você encontra um rabino que entende muito de Kabbalah, ou muito de Hassidut. Hoje você encontra um rabino que conhece muito de história judaica. Vai ter rabino que vai conhecer de tudo sobre leis de Kashrut. Então, hoje você tem áreas muito específicas. Agora, você imagina todo esse conhecimento específico em um ser humano só. Isso acontecia naquela época. Por exemplo, Gaon, que vocês conhecem, o Gaon de Vilna. Vocês já ouviram falar do Gaon de Vilna? O Gaon Hofni, por exemplo, também. Hofni Hagaon. Então, essas pessoas eram lideranças enormes naquela época que chegavam até eles correspondências, cartas, que às vezes ia, nem muitas vezes pelo caminho acontecia uma coisa com os mensageiros e acabavam não chegando, mas e as que chegaram receberam o nome de responsas haláricas. O que eram as responsas haláricas? Eram perguntas sobre como cumprir a alahá tal, como fazer dessa forma, como fazer daquela maneira. Esses Gaonim, eles respondiam essas perguntas. Eles respondiam essas perguntas. Então, essa coleção da alahá, você tem um grande período, e aqui você vai chegar à era, nada mais, nada menos, em que o próprio Rambam, que escreveu isso aqui, que a gente está contando tudo, né? Ele vai chegar até a época dele. É claro que depois da época do Rambam, você tem várias outras épocas, tem a época do despertar do movimento Mussar, você tem a época do movimento racídico, o início do movimento racídico, e você tem a época dos poskim, você tem várias épocas diferentes, e muita coisa legal. Mas aí o Rambam fala, ele termina, além disso, os Geonim compuseram leis práticas da lei em relação ao que é permitido e ao que é proibido, quando alguém é culpado e quando é livre de culpa, em relação aos assuntos que eram práticos naquele determinado momento, de modo que as leis práticas fossem acessíveis ao alcance de uma pessoa que não poderia compreender as profundezas do Talmud. E esta é a obra de Deus que foi realizada por todos os Geonim de Israel, desde a conclusão do Talmud até a data atual, que era 1.108 anos após a destruição do templo, ano de 4.937, após a criação do mundo, a época em que o Rambam estava escrevendo o Mishneh Torah, o primeiro código de leis desse pai de códigos de leis, de vários códigos de leis. Depois tem o Shulchan Aruch, Shulchan Aruch, você tem vários outros livros de leis, a Saramá Marot, vários outros que vão surgir com o passar do tempo. Então, foi assim que a Torá ela se encontra, por isso que a Torá se encontra compilada hoje. Agora a gente vai estar abrindo para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, pode postar aí no nosso chat, que eu vou estar respondendo.
Todos entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Ok, então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula número 3. Eu vou estar daqui a pouquinho postando para vocês a atividade número 3, tá? Lembrando, pessoal, que não fez atividade 2, atividade um pode fazer. A gente está aí, na próxima aula já é a nossa aula número 4, tá bom? Então, é bom colocar as atividades em dia. A atividade 3 que eu vou postar hoje, vocês podem me responder até o próximo domingo, tá bom? Quando a gente vai ter a nossa aula número 4. E a gente possa dar muitas bênçãos a todos vocês, uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.